Hoje eu vou falar por que eu não sou contra a casa própria. Olá, eu me chamo Rosiele Pegado, eu atuo como planejadora financeira e o objetivo do meu trabalho é te ajudar a realizar os seus sonhos através do planejamento financeiro. E eu sei que você já viu muitos educadores, planejadores falando que é mais barato alugar do que comprar um imóvel. E por muitas vezes você também chega à conclusão, por conta dessa narrativa, que os educadores não querem que você tenha uma casa própria. Porém, isso não é uma verdade. E hoje eu vou te explicar por que eu não sou contra a casa própria. Porém, é minha obrigação mostrar alguns pontos que você deve avaliar antes de adquirir um imóvel. Ao ter o sonho de querer uma casa própria, você precisa organizar esse investimento, esse gasto aqui, dentro do seu orçamento. Então, se você quer ter um planejamento, se você quer realizar os seus sonhos, você precisa fazer um planejamento para que você realize esses sonhos da melhor forma possível e no menor tempo. E aqui vem o primeiro passo. Quando eu estou falando de sonhos, eu tenho que escrever em um papel. Pegue um papel e anote ali os seus sonhos. Deixa fluir. E depois você vai categorizar por ordem de prioridade. Se nessa ordem a casa for a sua prioridade número 1, aí a gente vai para o planejamento. E é exatamente esse é o grande motivo que eu não sou contra a casa própria. Porque eu não posso ficar contra o desejo do meu cliente. Nós estamos trabalhando para que ele alcance as metas, né? Realize os seus sonhos. E se esse é o sonho dele, nós vamos fazer um planejamento para que ele realize esse sonho da melhor forma. E um ponto que a gente vai ali esmiuçar, vamos dizer assim, né? É você entender que esse sonho, ele tem um custo e esse custo tem que caber dentro do seu orçamento. Então, como um imóvel é um valor, é algo que tem um valor maior, você geralmente, se você não tiver nenhuma entrada para dar, você quase que vai financiar ele totalmente. Aqui é claro que você deve saber que ao financiar qualquer imóvel, qualquer coisa, você sempre vai pegar um dinheiro emprestado para dar naquele produto. Isso você já sabe. E por conta do banco estar emprestando dinheiro para você, você está pagando, você pagará aquele produto a mais, um valor a mais, porque o banco antecipou um dinheiro para você e como garantia que você vai devolver, ele vai cobrando juros. E também, essa é a função do banco, né? É receber o dinheiro que ela empresta com juros. É assim que o banco vive. Essa é a principal função do banco. Então, se você entender isso, que você vai comprar um imóvel e se você não tiver uma reserva, um montante de dinheiro para dar de entrada, quanto menor for o valor de entrada que você der nesse imóvel, maior vai ser a taxa de juros e maior vai ser o valor final desse financiamento. Esse é o ponto-chave. Aqui não tem problema nenhum, sabe? Se você disser, não, Rose, tá tudo ok. Não tenho, tô precisando, não quero mais morar de aluguel, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Mas você deve entender isso. A taxa de juros, a taxa efetiva, que eu vou falar sobre isso, né? E o valor final desse financiamento. E aqui é que eu vou dizer duas coisas para você. Por que eu não sou contra? Agora vai lá a martelada, a chancelada. Por quê? Porque você pode, de uma forma estratégica, antecipar o financiamento desse imóvel. Então, você não precisa, se você fizer um planejamento financeiro, você pode quitar esse imóvel antes do tempo, né? Então, se você fizer a compra desse imóvel com um planejamento e com uma estratégia de antecipar os pagamentos dessas parcelas, tá ok, não tem nada
de um planejador ficar contra isso, né? Não tem nada, nada. Tá tudo certo. Segundo, esse orçamento, essa parcela, com todas as taxas, seguros, não pode nem ultrapassar o seu orçamento, né? Porque aí você vai ficar no negativo, nem engessar o seu orçamento de uma forma que você não consegue comprar um picolé depois, né? Então você tem que ter uma folga nesse parcelamento. É por isso que o primeiro passo de você saber como é que você vai fazer esse pagamento ou juntar um dinheiro para dar uma entrada maior e diminuir o valor do financiamento é fundamental para que o segundo passo funcione também, né? Então, você tem o primeiro e o segundo passo. E o terceiro é o que a gente fez lá no começo, né? Quando eu realizo um sonho, e esse sonho, ele tem uma grande dimensão na minha vida, ele tem um grande espaço na minha vida, é aquilo que eu preciso, eu vou me sentir mais realizado, eu vou me sentir mais feliz. Então, eu vou conseguir focar com mais determinação naquele objetivo de quitar. Então, por esses motivos, eu não sou contra a casa própria, porque não faz muito sentido você viver infeliz em uma situação, né, porque você acha que a casa própria não vale a pena, é algo que é caro. Aqui, você deve entender isso. A casa, ela é um consumo, ela só é um investimento se você comprar, não nem habitar, já vende, compra e vende. Aí ela é um investimento, que você está comprando a 100 e vendendo a 200, tá? E também se você alugar, aí ela também é um investimento. Porém, se você vai habitar na casa, aí ela é um consumo. Mas não tem nada de errado com isso, né? O que acontece é que existe um cálculo sobre a taxa de juros ali e a taxa do aluguel, e acaba que quando você paga um aluguel, dependendo do valor e do valor do financiamento, tá? Isso são valores variáveis, então tem que fazer esse cálculo para saber se você vai gastar mais com aluguel ou com financiamento. Acontece que, se nesse cálculo o aluguel for viável, for melhor, né, você estará gastando mais no financiamento. Porém, a gente vem para o segundo ponto. Se você não está feliz, pouco importa você estar economizando 100, 200 reais, porque você não está feliz. Então, você não vai conseguir produzir, ser produtivo, realizar metas, atingir os seus objetivos se você estiver infeliz, estiver inseguro, estiver insatisfeito com a sua realidade. E é por conta disso que eu não sou contra a casa própria, porque não faz sentido você trabalhar o mês inteirinho e ficar infeliz com o modo de vida, né, que você tem. Porém, eu friso, você quer ter a casa própria? Tenha, mas faça o seu planejamento financeiro, junte dinheiro, né? Junte um bom montante para dar de entrada. Essa parcela não pode estourar o seu orçamento, nem engessar ao ponto de você não conseguir gastar R$1, né? Saiba os custos dessa casa, né? Porque não é só fazer o financiamento, depois você vai morar, tem que fazer instalação, tem que trocar ali, às vezes troca piso, troca isso, troca aquilo. Isso tudo tem que estar dentro do seu planejamento financeiro. E claro, tenha foco, né, para antecipar o parcelamento, o pagamento desse financiamento. Com isso, você vai ter o seu imóvel, vai realizar o seu sonho da casa própria dentro de um planejamento estratégico que vai auxiliar você em cada etapa. Quando eu escrevi o livro, o e-book no caso, Comprar ou Alugar, eu apontei essas questões e outras questões que fazem parte da engenharia, que é avaliar, olhar a estrutura, saber identificar os valores, porque não faz sentido você comparar um preço de um apartamento com o preço de uma casa. Você não pode comparar, são imóveis diferentes. Às vezes você está comparando um imóvel no bairro A com o imóvel do bairro B.
Só que eles têm estruturas diferentes, então não dá para você. Aí o que que você fica comparando? Só o preço. Ah, aqui é 100, aqui é 200. Não é assim que faz essa análise, né? Então, nesse e-book que eu escrevi com a Daniele, que também é engenheira, né? No caso, a Daniele é engenheira civil, ela é perita. A gente aponta como é que você deve fazer essa comparação. Então, o e-book Comprar e Alugar, você encontra na nossa loja rosiellepegado.com, e nele você também vai fazer um checklist para identificar em que momento da sua vida você está para comprar ou alugar um imóvel. A gente não vai dizer para você se é para você comprar ou alugar. A gente vai mostrar os pontos que você deve avaliar para fazer essa compra, tá certo? Então, se você entender isso, você vai conseguir realizar os seus sonhos de forma mais suave e rápida, sabe? Não precisa... Nossa, olha, eu vejo várias pessoas que estão com um financiamento atrasado porque compraram um imóvel sem fazer um planejamento claro, né? E a longo prazo de como seria a situação financeira se caso alguém da família deixasse de ter renda. Então, por conta da falta desse planejamento, hoje, várias famílias, perderam um imóvel por falta de pagamento. E aí, você perde, você sai do imóvel, né? Você é retirado, em muitos casos, e você perde aquele dinheiro que você pagou, você não vai receber de volta. Então, o meu convite é, faça isso, tenha o seu imóvel, realize, se isso é o seu desejo, vá lá, mas faça isso com um bom planejamento, com uma boa estratégia, dê um passo de cada vez na sua vida, que eu tenho certeza que você vai atingir os seus objetivos. E um outro ponto para a gente finalizar esse vídeo aqui às vezes, sabe, quando você vai avaliar, no primeiro momento, você pode não conseguir ter aquela casa dos seus sonhos, sabe, de 200 metros quadrados, assim, você pode não conseguir isso. Então, compre algo menor, quite esse imóvel, ou venda, né, tenha um pagamento, pega esse dinheiro e faça uma compra de uma maior. Mas tudo isso de forma estratégica, sabe? Não adianta, as pessoas falam, mas eu vou morar em 50 metros. É o que você pode pagar? Você vai morar ali. Depois, quando as coisas melhorarem, você quitar, você tem um valor a receber desse, aí você vai para o maior. Jamais vá para algo que, só porque é o tamanho que você quer, o tamanho que você sonha, porém o seu orçamento não comporta o pagamento desse financiamento. E aí você vai se enrolar. Se o seu financiamento, se o seu salário só comporta um pagamento de R$1.000, você tem que ir para um imóvel que a parcela é R$1.000. Porém, gente, é o custo efetivo total. Não é só o financiamento, a taxa de juros. O custo efetivo total envolve juros, seguro, taxa administrativa de banco, IOF, envolve todos esses gastos, aí você tem um valor final da parcela. É isso que você tem que avaliar, não só a taxa de juros, para você achar, pedi 200, consegui 1% aqui, vou pagar, né, vamos dizer aí, R$1.000. Não é assim. Esse cálculo não é assim. Você tem que colocar as outras taxas para você chegar no valor real da parcela. Senão você acaba tendo surpresa, né, de chegar na hora e você, mas o corretor tinha me dito um valor, agora é outro, porque não estava, ainda não tinha sido calculado, computado esses valores. Então, veja esses valores finais para você ter certeza do que você está pagando. No mais, eu desejo que você realize os seus sonhos, seja ter uma casa própria, fazer uma viagem, sabe? Ter uma carteira de investimento. E se você quer construir isso de um jeito estruturado, dando um passo de cada vez, acesse o meu site rosiellepegado.com. Lá a gente tem vários conteúdos que vão te ajudar a fazer isso. Agora, se você quer fazer isso de uma forma mais rápida, estudando um conteúdo do início ao fim, eu aconselho você conhecer o meu curso
Planejamento na Prática, onde eu ensino como você fazer o seu planejamento, inclusive de comprar um imóvel, tá certo? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Não deixa de curtir esse vídeo, deixar seu like, né, que é o curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários se você já tem sua casa própria ou se você está financiando ou se você ainda está no aluguel porque ainda não tem o orçamento, seu orçamento ainda não comporta um financiamento ou a compra à vista de um imóvel. Deixa aqui que eu vou gostar de saber. No mais, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.